Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Colossenses. E vamos ler hoje do capítulo 1, né? E vamos ler verso 9 a 12. Colossenses, capítulo de número 1, versos 9 a 12. Acompanhe aí a leitura. Vamos ler. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos a respeito da fé dos colossenses, Paulo está falando sobre isso, não cessamos de orar por vós. E que Paulo pedia em favor dos colossenses? Verso 9, olha lá. E de pedir que transbordeis em pleno conhecimento de Deus. O que Paulo pedia? Para que eles transbordassem em pleno conhecimento, da sua vontade, olha lá, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, olha lá, e crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então esse texto fala que Paulo orava pelos colossenses. Fique com isso na sua mente e vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos colossenses? Eu repetindo isso, e você vai ouvindo, aí vai abrindo a tua mente. Nós trazemos na mente um acúmulo de coisas do passado. Entende? Dependendo do tempo que você já era evangélico, antes de conhecer o evangelho da graça de Deus, você tem um acúmulo de informações, de doutrinas, coisas que te pregaram e que te ensinaram, que precisam ser revistas. E conforme a gente vai repetindo essa pergunta, por que Paulo escreveu esta carta, e falando das 4 doutrinas falsas que entrou na igreja, o Espírito Santo vai lá na tua mente, lá naquele passado que você viveu isso. E às vezes foi até vítima dessas falsas doutrinas. E ele vai trabalhando ali, soltando a tua mente, fazendo uma limpeza. Quando a mente é solta, presta atenção, às vezes as doutrinas antigas que nos causavam medo, inquietação, perturbação, desassossego na mente, elas traziam um estado emocional igual ao que estava na nossa cabeça. Mas na medida que você vai ouvindo o evangelho da graça de Deus, ele entra ali, vai limpando essas coisas, você vai ver uma coisa extraordinária. Até o teu mundo emocional ele começa a entrar num equilíbrio. Porque aquela doutrina do medo, do aperto, do peso da mão de Deus, aquela cobrança, Deus vai limpando a tua mente daquilo e, consequentemente, o teu mundo emocional vai se soltando. Porque o teu mundo emocional era vítima daquele conceito errado, daquela doutrina que te escravizava. Entende isso ou não? Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. A primeira, o asceticismo. O que é o asceticismo? Olha, presta atenção. Olha, deixa a tua mente ser trabalhada agora. Você deve ter sido vítima desse tipo de doutrina do passado. É todo ensinamento que me traz sofrimento, que me traz controle, que quer punir a minha carne com rigor ascético, entende? É todo ensinamento que me oprime, me cobra muito, me cobra além do que eu posso fazer, e consequentemente eu fico aprisionado, amedrontado por um monte de coisas. São ensinamentos que trazem acusação na minha mente. Eu sempre devo, eu sempre não consigo. O que me pede é um exagero extremo e eu não consigo cumprir aquilo. Então eu
trago um sofrimento para mim. Na realidade, a doutrina traz escravidão, peso e sofrimento para você. Tem doutrinas que te põem debaixo de um cativeiro, te controlam. Eu já falei isso muito nessas pregações passadas. Toda doutrina que quer te controlar, cuja liderança usa aquilo para te controlar, para exigir de você o máximo, um controle exagerado, é o asceticismo. Um rigor ascético, né? Uma disciplina no corpo. Vamos falar a mesma coisa, fazer jejum. Presta atenção. O quanto que você ouviu isso no passado, você tem que fazer jejum, né? Você tem que ficar sem comer, o jejum liberta, o jejum causa isso, o jejum lhe traz benefício para isso. Jejum, jejum e oração, muito jejum. Esse demônio só sai se você jejuar muito. Quantas vezes você ouviu isso no passado? Agora, a tua carne precisa se alimentar no mínimo 3 vezes por dia. Um cafezinho da manhã, almoço e janta. É uma coisa normal, não precisa comer muito. Sim ou não? Agora, olha a cabeça desse asceticismo. Eu vou ficar sem comer, porque eu privando a minha carne de comer, eu vou melhorar em alguma coisa, eu vou ter mais força contra o diabo, eu vou ter um poder a mais. Deus vai ser obrigado a fazer alguma coisa a meu respeito, porque eu estou ficando sem comer, estou punindo o meu corpo, estou jejuando, e tem alguma coisa espiritual por trás disso que vai me trazer benefício, né? Então Deus olha para você e fala: olha, aquele meu filho está sem comer, sem entendimento nenhum. Tudo que precisava ser feito a favor dele já foi feito na cruz. Mas ele não entende isso. Então ele está ficando sem comer, punindo a carne dele, achando que essa obra tem algum efeito para me fazer agir na vida dele, sendo que eu já agi muito na vida dele, fazendo tudo que foi feito por Cristo na cruz. Então você vê aquela mentalidade, jejum de Daniel. Quantas campanhas se fizeram com o tal de jejum de Daniel? Não é verdade? Tudo era jejum, 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 que não dá em nada. É um tipo de asceticismo. Não é? Você é obrigado a ficar um dia sem comer para alcançar alguma coisa melhor, sendo que tudo lhe foi dado de graça por aquilo que Cristo já fez na cruz. Quando falaram que essa casta não sai para jejum e oração, Jesus tinha morrido na cruz? Não. O sangue dele tinha sido derramado? Não. É uma coisa antes da cruz, uma mentalidade do judaísmo. Depois da cruz, o que ele fez com o diabo? Despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Os filhos têm participação comum de carne e sangue. Deles também Jesus participou. Olha a bomba atômica. Para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Saber o quê? O diabo. Então o diabo, com a força dele toda, já foi aniquilado e destruído na cruz. Para nós, do Evangelho da Graça de Deus, eliminado. Quando chegar em Colossenses 1,13, que ele nos libertou do império das trevas, nós vamos explicar isso detalhadamente. Então, se você for ver, tem um mundo de gente escravizado dentro de uma igreja, debaixo do asceticismo, estão sofrendo, pagando preço, o que não tem que se pagar. Que outra coisa entrou na igreja dos Colossenses? Gnosticismo. Então o que é o gnosticismo? Eu quero um Deus na carne, um Deus emoção, que me descontrola, um Deus que me faz rodar, que sapato de fogo, canela de fogo. Você já viu esses videozinhos na internet? As pessoas estão lá tudo tremendo, grudando, rodando, caindo, estrebuchando, uma loucura. Isso aí é o gnosticismo. Eu quero um Deus na carne que me descontrole, eu quero ver coisas, eu quero ter revelação, eu quero ver anjo que sobe, anjo que desce, eu quero que o fogo venha e queima, sabe? Eu quero ter experiência. Se a pessoa der um tranco nela, ela cair ali, ainda que tenha sido o diabo que fez isso nela, ela vai achar que foi Deus, porque ela sentiu e caiu. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então o gnosticismo, as pessoas querem ter visões, as pessoas querem controlar, querem ter revelação, querem entrar em contato com o sobrenatural. Não interessa a fonte, ela quer um sobrenatural. É daí que vem esse pentecostalismo atrapalhado, né? Louco, tudo gente louca, gritando, tremendo, uivando, andando assim na igreja, caindo, levando. Vocês entendem o que eu estou dizendo?
Olha o que Paulo fala a respeito disso. Vamos ler, né? Aí Paulo fala no capítulo 2 de Colossenses, uma hora nós vamos chegar aqui também. No verso, está aqui o gnosticismo, verso 18 do capítulo 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros. O que é um árbitro na partida de futebol? É autoridade máxima, ele pode expulsar o jogador, advertir o jogador, começar o jogo, paralisar o jogo, expulsar o técnico. Ele é a autoridade máxima. Então está dizendo assim, olha, ninguém seja autoridade máxima, alguém que controle a tua vida. Você entende? Ninguém vai controlar, nenhuma liderança pode te controlar, nenhum pastor, apóstolo, bispo, tem controle sobre a sua vida. Entende? Agora ele diz, olha lá, ninguém se faz árbitro contra vós outros, olha lá, pretextando humildade, olha lá, culto dos anjos, eles faziam até culto para anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Então eram pessoas que queriam controlar as outras, sem aquela aparência de humildade. Eles faziam culto para anjos, relacionamento com anjos, baseando-se em quê? Eles tinham visões na mente deles, produzidas por uma mente carnal. Então, vamos supor que você está no culto e começa aquela gritaria, e bate palma, e grita, e sobe, e tal, e dá glória, irmão, e vai, e pula, e começa aquela gritaria, e vão sugestionando. É uma preparação, vocês estão entendendo? Né? Olha o poder, está descendo, olha o anjo. Daqui a pouco você vai ver, está todo mundo meio descontrolado, um fazendo assim, outro batendo o pé no chão. Parece tudo que é o Espírito Santo, não parece? Né? Uma pessoa sugestionada num culto desse, o culto do fogo, né, que eles falam, o culto do poder, daqui a pouco ela solta a mente dela, ela vai ter 1001 imagem causada por aquele ambiente na cabeça dela. Vai ou não vai? Você já teve? Eu já tive lá, dá glória a Deus, dá glória, 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 glória. Daqui a pouco até eu estava vendo um monte de coisa. Eu falo isso porque eu já vivi isso, eu não estou inventando, eu já vivi. Eu frequentei lugar que você ficava lá de joelho, dava soco na cadeira, queria ver coisas, quanto mais você gritava, estrebuchada, mais poder ela. Daqui a pouco você olhava, estava todo mundo assim, estava uma loucura, um manicômio dentro da igreja. Um manicômio, eu vivi isso, eu era um doido que estava lá também. E no ambiente desse, a tua mente viaja, você é sugestionado a tudo. Por isso que eles falam assim, é calor, arrepio, fogo que sobe, fogo que desce, aquele monte de coisaiada. Então, a tua mente viaja, você pode ver 1001 coisa, né? Começa, está tocando aquela música calma, está todo mundo adorando, aí começa assim, o varão de branco chegou, e um já começa assim, outro já, você percebe? Já começa a bater. Ué, por que não fez isso na música calma de adoração? Não, quando o varão de branco chegou, o homem de fogo, o homem de guerra, né? Aí começa aquela loucura toda. E nessa sugestão a tua mente viaja, você pode ter 1001 visões, achar que é Deus falando. Ou então vem aquela pessoa, né, no púlpito assim, né? Você já viu mulher que parece homem, tem voz de homem? Estou vendo isso. Deus vai me revelar você. Tudo é impacto. Ai, sou eu. Fui escolhido no meio da multidão. Vocês estão rindo porque vocês já passaram isso. E domina a cabeça das... Geralmente eles falam que tem um dom de revelação, é um dom. Essa pessoa especial é o vaso de Deus. Só ela vê. O resto da igreja não vê. Só ela vê, ela revela, manda na vida de todo mundo, controla, dá recado para todo mundo. Quando ela não vem, o culto é vazio, né? Ninguém gosta. Quando ela vem, a irmã ungida está lá, o varão, o vaso está lá. Não é isso? E a pessoa começa a ter visão e controlar a vida das pessoas. Eu vi isso, Deus manda te dizer isso. Aí a pessoa pode tomar uma atitude, vamos ver o que a irmãzinha vai me dizer. Ela vai lá, ore por mim, irmã. Estou vendo, sabe? E começam, ninguém pode te controlar. A maior parte dessas manifestações é uma feitiçaria da carne. É o gnosticismo. Entende? Ninguém pode controlar a tua vida baseando em coisas que viu, que Deus mostrou para ele. Ninguém. Se Deus tem que falar, ué, se você tem um filho, quer falar com ele, você vai dar recado para o irmão mais velho? Você fala direto com ele. Deus fala com todos, não tem esses especiais que mandam em todo mundo, é o vaso, é o bom, só ele sabe, só ele vê,
E todo mundo está debaixo do domínio dele. Gnosticismo, está bem claro isso. Que outra coisa entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. Então você vai numa igreja hoje, num culto, então você vai encontrar, ó, presta atenção um pouquinho, da macumba, né? O que é macumba? Você vê que tem cultos que é culto de sal grosso, culto de rosa ungida, culto de água do Rio Jordão. Toda hora tem um objeto orado que vai distribuir, que vai levar um milagre, que vai levar uma bênção. Traz uma camisa com um nó do avesso, vai lá no altar de Deus, vai tirar o avesso, o pastor que é o grande ungidão, né? O bispo, vai tirar o nó da camisa e vai tirar o nó da tua vida. A tua vida está sempre cheia de nó, né? Sim ou não? E corredor de sal grosso, agorada, flor, rosa, papel, vassoura ungida, água do Rio Jordão, uma parafernália de feitiçaria, de coisas macumbeiras, trouxeram para dentro da igreja. Sessão de descarrego, né? Qual vez você vê Paulo falando sobre sessão de descarrego, gente? Na Bíblia não existe isso. Mas você não vê nesses cultos da igreja, das igrejas da televisão? Na televisão não passa muito, mas vai lá durante a semana para você ver o que eles fazem. Invocação de demônio, manifesta demônio disso, manifesta demônio daquilo. Qual vez na Bíblia que você vê qualquer um dos apóstolos mandando manifestar demônio num culto? Isso é uma macumba pura, não é? Tem igrejas que nesses cultos de sexta-feira eles apagam lá a luz, fica só uma luzinha no pastor, escurece tudo. Vai manifestar, imagina um ambiente desse, vai manifestar demônio. Você já viu isso? Aí começa, vai demônio, tudo aquele lugar meio fúnebre, meio escuro, né? Tem igreja que pratica isso. Quem ouvir eu falando isso, que já foi no culto desse, sabe. Começa a invocar um monte de diabo. Cadê tranca-rua? Sei que você está aqui. Preto velho, manifesta aí. Pomba gira. Depois uma irmã lá. Pura macumba, gente. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Olha aqui, ó. Quer ver? Colossenses 2. A carta de Paulo aos Colossenses é uma faxina. É uma carta escrita na época de Paulo, porém é a mesma realidade nos dias de hoje. Colossenses 2, olha que Paulo fala. Cuidado que ninguém vos venha enredar. Verso 8. Colossenses 2, 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, conforme os rudimentos religiosos do mundo e não segundo Cristo. Então o que é essas vãs sutilezas? São coisas que parecem a verdade. São coisas sutis, né? Por isso que a pessoa precisa compreender o Evangelho. Desculpe eu repetir muito isso. Quando ela não tem conhecimento do que é Evangelho, ela acredita em qualquer coisa. Lembra nos primeiros dias que você foi numa igreja? Quando eu encontrei Jesus, eu sabia que Jesus existia. Mas eu fui numa igreja, o que eles falavam lá para mim era de Deus, era verdade. Se mandasse eu comer um pedaço de capim, que aquilo tinha alguma coisa, eu ia comer, gente. Por quê? Porque eu estava lá com aquele coração, e tudo que o pastor falava era verdade. Eu não tinha conhecimento de nada. Você entende? Aí falava assim, passa óleo na ponta do assento. Eu ia lá, passava óleo na ponta do assento, porque alguém estava falando, aquilo era verdade, não é? Entende ou não? Porque quem sentar lá vai tomar um choque, vai ser liberto, mas não. Por isso a necessidade de ser ensinado o Evangelho. Quem não tem conhecimento está sujeito a qualquer coisa, acreditar em qualquer coisa, está debaixo de liderança que não ensina o Evangelho, só explora e escraviza as pessoas, manipula as pessoas. Entende isso? A importância de você crescer no conhecimento é muito grande, porque você crescendo, você vai ter uma estrutura interior de sabedoria que vai te guardar de todo engano religioso que existe. Então, alguém sem conhecimento é vulnerável a qualquer coisa. Por isso tem gente que faz tanta besteira por obedecer a liderança que não ensina o Evangelho e acha aquilo bom, acha que aquilo é a verdade.
Então, teu conhecimento, a medida do teu conhecimento vai ser a medida da tua proteção, da tua segurança. Por isso que Paulo escrevia as cartas, trabalhava para ensinar muito, para que a igreja fosse protegida das falsas doutrinas. E que outra coisa entrou lá? Na igreja dos Colossenses, o pessoal da lei, quer ver aí mesmo no capítulo de número 2, né? Nós vamos ler lá, verso 16: ninguém, pois, vos julgue por causa das coisas da lei, comida, bebida, a festas, a lua nova, os sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, vamos lá, repetir a mesma coisa, uma coisa que eu tenho que entender, que a velha aliança, você já cansou? A velha aliança, presta atenção. A velha aliança acabou na cruz. Velha aliança, judaísmo, história do povo judeu. Deus fez coisas extraordinárias na velha aliança, fez. O próprio Deus deu esta velha aliança, baseada na lei de Moisés para aquele povo. Deus fez milagres no Velho Testamento, fez tudo aquilo que velha aliança é a palavra de Deus inspirada, tudo aquilo é. Mas o que eu preciso entender é que aquilo é a história do povo judeu, e quando Cristo vem, ele cumpre tudo aquilo que se referia a ele do Velho Testamento. Se cumpre, vai para a cruz, põe um fim no judaísmo, acabou toda aquela forma que Deus, através dos sacerdotes, dos sacrifícios, do templo, do tabernáculo, as festas, os símbolos que eles tinham, tudo aquilo acabou na cruz. Da cruz para frente, quando Jesus diz, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, é instituída uma nova aliança. Uma nova aliança é feita. Se é feita uma nova aliança, Deus pôs um fim na velha aliança. Acabou. A igreja não existia no Velho Testamento. Procura a palavra igreja no Velho Testamento. Não existia. A igreja só vem existir depois da cruz. A igreja só existe no Novo Testamento. Velho Testamento era Deus com o povo de Israel, os gentios, os demais povos não tinham parte naquela aliança. Novo Testamento, Deus abre para todos os povos crerem em Jesus Cristo. O judeu não é mais o exclusivista, o exclusivo. Agora Deus passa todas as pessoas que acreditam em Cristo ter acesso direto a Deus. A Bíblia toda é palavra de Deus. Alguém está querendo tirar o Velho Testamento? De forma nenhuma. Mas eu só preciso entender aquilo que acabou na Bíblia, aquilo que começou, aquilo que se cumpriu e aquilo que se iniciou. Por isso que a cruz, tudo que é antes da cruz, acabou. Tudo que é depois da cruz, iniciou. A nova aliança se inicia depois da cruz. Então, coitada dessa gente que está preso a Jeová, preso à lei. Me desculpe, está preso à lei de Moisés, são pessoas boas, honestas, não estou falando mal das pessoas. Coitada dessa gente que só prega o Velho Testamento e vem com aquelas palavras em hebraico. Eles estão tudo com um véu enorme na mente deles, escravizados por uma religião falida que já acabou na cruz. E você vê a igreja hoje, vai lá no Velho Testamento pegar aquelas velhas lições, os velhos símbolos, as velhas guerras e trazer para cá como se fosse evangelho. A sarça ardendo não é evangelho da graça de Deus. Moisés abrindo o mar vermelho não é evangelho da graça de Deus. Caiu fogo do céu, Elias fez cair e matou os profetas, não é evangelho da graça de Deus. Moisés bateu na rocha, saiu água da rocha, não é evangelho da graça de Deus. História que acabou na cruz. Se eu não souber distinguir antes e depois da cruz, o que vai acontecer? Eu vou viver preso nas coisas da velha aliança. O que mais você vê hoje, presta atenção, liga um programa de qualquer rádio evangélica aqui na região, ou vai na televisão lá,
Olha o que eles falam, o que eles fazem. Construíram até uma maldição aqui em São Paulo, que é o Templo de Salomão. Um templo que Deus destruiu lá, vieram uma réplica aqui. E lá eles estão se vestindo de roupa de sacerdote, tem tudo de acordo com a lei. Né? Você entra lá, aquele pessoal com roupa de sacerdote, com a estola sacerdotal, uma maldição, porque aquilo o próprio Deus eliminou, gente. Eliminou. Estou sendo pesado hoje, nessa manhã com você? A tua mente está se soltando, você está vindo comigo? Então você vai ver tanta coisa que se fala que é igreja, que é evangelho, tanto bispo, tanto apóstolo, tanta gente que estão nas trevas. Estão nas trevas. Como que o Senhor prova? Olha o que eles pregam, o que eles fazem com o povo, o que eles falam. Só quem está nas trevas é que pratica esse tipo de coisa, que não entendeu o que é o evangelho da graça de Deus. Então isso entrou na igreja dos Colossenses. Hoje me demorei demais nessas 4 coisas, né? Agora voltemos ao texto que nós lemos. Então Paulo vai fazer uma oração pelos Colossenses. Olha lá. Por que Paulo ora? Geralmente quando alguém vai orar, ore pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, eu estou desempregado, ore por isso, ore por aquilo, ore, né? Entende? Então tem aquela mentalidade que a oração é só pedir coisas que me interessam para Deus, né? Eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, é viver, é ser pedintes o tempo todo. É errado pedir alguma coisa para Deus? Não. Mas Paulo ora pelos Colossenses e Paulo tem um entendimento muito maior. Olha por que Paulo ora, olha lá. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora, o que Paulo pedia em favor dos Colossenses? Que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade. Então Paulo orava para que Deus abrisse o entendimento deles para entender a vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus. Então o que Paulo está pedindo? Paulo olhava para os Colossenses e viu que a doutrina errada havia entrado ali. E isso deixava claro para o apóstolo Paulo. Eles permitiram, porque ainda eles não têm um conhecimento maduro daquilo que é o evangelho da graça de Deus. Eles permitiram que essas coisas entrassem lá e estavam praticando tudo isso, porque eles não tinham conhecimento maduro daquilo que era o evangelho da graça de Deus. Apesar de Paulo ter ensinado, havia imaturidade no conhecimento deles. Por isso que eles estavam se envolvendo com esses tipos de coisas. Então o que Paulo pede? Que eles compreendam a vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual e venham ter um pleno conhecimento de Deus. Então, resumindo, é como se Paulo estivesse orando: Deus, abra o entendimento deles para que eles compreendam. Abra o entendimento deles para que eles conheçam a verdade e tenham revelação da verdade. E isso é uma coisa muito importante, que Deus venha abrir o entendimento de cada um de nós. Eu peço isso direto, a favor de vocês, a favor de mim. Por quê? Porque se Deus não abrir o entendimento, não trouxer esse conhecimento profundo, nós ficamos vulneráveis a crer em coisas que não são a verdade, e ficar submetido a coisas que não são a verdade. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo número 1, volta um pouquinho, né? Você vai chegar a Efésios. Vamos ver 2 orações que Paulo fez para a igreja, em favor da igreja dos Efésios. Efésios capítulo número 1, verso 15. Olha que Paulo vai orar em favor deles. Olha: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em todas as minhas orações. Agora, o que Paulo pedia em favor dos Efésios?
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, olha lá, conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação em quê? Sabedoria e revelação de quê? No pleno conhecimento dele, num conhecimento de Deus. E olha o que ele diz: iluminados os olhos do vosso coração. Então nosso coração tem olhos? Tem. Precisam ser iluminados? Sim. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Até aí. Então o que Paulo pede? Paulo pede: Deus, conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação. Não é um espírito que vem de fora, não é isso. Lá no meu espírito, ele seja desabrochado, sabedoria e revelação, para quê? Para você ter um pleno conhecimento de Deus, ter um pleno conhecimento de Deus. E Paulo pede iluminar olhos do coração, ele está falando do nosso espírito, né? É como você, com os olhos fechados está tudo escuro, mas quando você abre os olhos está aquele sol brilhando, lindo, né? Iluminar os olhos do coração. Então existe uma faculdade lá no nosso espírito que tem olhos, né? Para você entender, e aquilo precisa ser iluminado para que a gente possa compreender Deus, compreender o que é evangelho, saber o que é, como é rico ser chamado por Deus, ser salvo e participar da herança que Deus já nos deu. Então Paulo ora, abre o entendimento deles. Agora, o que Paulo falou antes desta oração? Olha que coisa gigantesca, no verso 3 de Efésios, capítulo 1, olha lá. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Aqui na terra? Não. Nas regiões celestiais. Paulo começa a dizer que Deus já nos abençoou, você é um salvo. Então Deus já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em qual nível? Num nível chamado regiões celestiais, numa outra dimensão. Então Deus já te deu todas as bênçãos que você pode imaginar. Nesse nível chamado lugares celestiais, você já é um abençoado, Ele já te deu tudo. Só que eu não tenho acesso a isso, porque não são coisas aqui da terra, visíveis. São nas regiões celestiais, nessa dimensão para onde um dia eu vou entrar lá, e vou viver lá, e vou ver essa realidade. Então Paulo começa dizendo, já nos abençoou. Agora, olha o que Paulo fala no verso 4, assim como nos escolheu nele, nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, antes que existisse o mundo, você foi escolhido em Cristo. Você acredita? Uma pergunta que nós vamos trabalhar isso mais para frente. Ué, como é que Deus pode me escolher antes da fundação do mundo, se eu não existir ainda? Como Deus escolhe alguém que não existe? É para você pensar, não é? Então você foi escolhido antes da fundação do mundo, não é? É o que a Bíblia diz. Você está entendendo o Evangelho da graça de Deus? Então você foi escolhido antes que existisse mundo. Antes que a Eva caísse, antes que Deus formasse o planeta Terra, você foi um escolhido já antes da fundação do mundo. Isso aqui é uma coisa oculta, talvez você nunca tenha ouvido uma pregação a respeito disso. Continue. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para ser o quê? Ser santo, irrepreensível perante ele e amor. Ela nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, tudo ligado a Cristo, por meio de Jesus Cristo, segundo aquilo que propuseram a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Olha lá, nele, em Cristo, eu tenho a redenção, fim de toda escravidão. Por isso que o crente verdadeiro não é escravo de nada, não precisa de culto de libertação. A libertação que ele precisa é da ignorância, de não conhecer o Evangelho da graça de Deus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência.
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fostes feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E depois Paulo vai fazer essa oração. Então Paulo falou das bênçãos espirituais, da predestinação, da escolha antes da fundação do mundo, da redenção, da justificação, de convergir tudo em Cristo. Nós somos herança de Deus, né? Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo falou nesses versos poucos, aqui são 14, ele falou coisa tão sobrenatural, tão profunda. Depois veio um peso no coração dele: vou orar. Eu falei isso para os Efésios, mas será que eles estão enxergando essas coisas? Então Paulo vai orar e vai pedir o que? Deus, eu falei tudo isso para eles. Mas agora Deus, conceda, olha a coisa, conceda dentro deles espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para eles terem um pleno conhecimento de Deus, para se abrir dentro deles a sabedoria e a revelação, para eles terem um pleno conhecimento de Deus. Vocês entendem isso? Sim ou não? Então é isso que Deus está fazendo. Agora Ele não vai abrir isso assim, ó, 100% você vai enxergar. Isso é uma coisa trabalhosa que nós vamos explicar, já feito com a palavra de Deus. E isso vai, que nem uma espiral, assim, vai abrindo conhecimento, você vai subindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Iluminar os olhos do coração. Ele falou que lá no nosso espírito nós temos olhos para serem iluminados, para que a gente possa compreender quão rico é ser chamado por Deus para entender estas coisas. Quão rico é ser chamado por Deus e fazer parte de uma herança futura, a herança eterna, da qual eu e você, cada um de nós, fazemos parte. Entende isso? Outra oração de Paulo, aqui mesmo em Efésios, vamos lá para o capítulo de número 3. Paulo vai fazer uma outra oração, olha lá, Efésios 3, verso 14. Paulo vai fazer uma segunda oração pelos Efésios. Verso 14. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda o quê? Que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, aonde? No homem interior, um fortalecimento interior. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender, ter entendimento, compreender com todos os santos a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então Paulo pede para que houvesse um fortalecimento com o Espírito no homem interior, para que a gente pudesse compreender, junto com todos os santos, o que é o amor de Cristo, o amor que Ele tem por cada um de nós, a profundidade, a grandeza de tudo aquilo que Ele nos ama e já fez por cada um de nós. Você entende o que eu estou dizendo? Entende ou não? Agora, pastor, presta atenção. Então, como é que Deus vai abrir? Você poderia perguntar, o meu entendimento. Então, eu não posso ter o entendimento aberto se Ele não mandar o que é que eu vou entender. Vocês estão entendendo? Como é que eu vou entender uma coisa? Ele vai abrir-se.
O que é que eu tenho que entender? Por isso que o ensino da palavra e ter entendimento aberto são duas coisas que andam juntas. Conforme eu vou ouvindo, na medida que eu vou ouvindo a verdade, então ele vai abrindo o meu entendimento. Ninguém, se ter conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, vai ter conhecimento aberto. Vai ter entendimento aberto. Pode ficar lá na lei, no Velho Testamento, uma vida inteira com conhecimento fechado. Então vamos ver um caso aqui interessante. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Vamos ver lá. A Lídia, né? A Lídia era uma vendedora de púrpura que teve o entendimento aberto quando ela ouviu aquilo que Paulo tinha para dizer. Então, Atos 16, vamos ler desde o verso 11, vai, Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da Ecolônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falávamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então eles se assentaram e começaram a falar para as mulheres. Agora é o verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela temia a Deus, mas não tinha entendimento, olha lá, temente a Deus, nos escutava. Agora olha aqui o tesouro, olha, uma coisa simples. O que o Senhor fez, né? Olha, essa mulher Lídia, ela temia a Deus, mas sem entendimento, ela acreditava em Deus, né? É que nem uma coisa, tem muita gente que está preso na velha aliança, ele acredita em Deus, mas sem entendimento. A pessoa tem até fervor por Deus, mas sem entendimento. Então, olha lá, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender o quê? As coisas que Paulo dizia. Ela era uma pessoa temente a Deus, mas não tinha o entendimento aberto. O que Deus fez? Primeiro ela teve que ouvir o que Paulo estava pregando. Olha, ouvir a informação certa. Na medida que ela ouviu o que Paulo pregava, teve a informação. Vai abrir o entendimento como? Quando a verdade vem. Se a verdade não vem, Deus abre o entendimento. Quando a verdade vem, aí ele abre o entendimento. Ela estava ouvindo Paulo. Uma mulher temente a Deus sem conhecimento, mas quando ela ouviu Paulo, ouviu o que Paulo tinha a dizer, Deus abriu o coração dela, para que ela compreendesse aquilo que Paulo estava pregando. Primeiro a informação, depois abre o entendimento. O entendimento é aberto pela verdade da informação que vem. Vocês estão entendendo? Então tem que vir o Evangelho. Quando o Evangelho vem, o entendimento é aberto, a sabedoria, a revelação de Deus se manifesta dentro de você. Os olhos do teu coração, lá no teu espírito, os olhos são iluminados. Então coisas que você não acreditava, nem entendia, nem sabia que era assim. Você era um religioso fervoroso, mas não tinha o entendimento aberto. Quando a verdade vem, a palavra da verdade vem, o que vai acontecer? Quando a verdade vem, Deus abre o teu entendimento com aquela informação que chegou. Então não é um abrir o entendimento num vácuo, num vazio, sem saber o quê. O entendimento é aberto quando a verdade do Evangelho vem, a verdade chegou, o entendimento é aberto. E aquilo é depositado dentro de você por revelação. Os olhos do seu coração foram iluminados. É a coisa mais linda quando alguém que viveu misturado, com essa cabeça misturada o tempo todo, estava cansado de ser crente religioso, um dia ouviu a palavra da graça, veio a informação, Deus abriu o entendimento, ela creu, meu Deus, eu estou numa nova aliança, a velha aliança acabou na cruz,
já fui liberto do império das trevas, já selado com o Espírito Santo. Ela entende tudo isso, é a coisa mais linda e fantástica. Ela é liberta da religião que escraviza e passa a ter o entendimento aberto. Volta lá para Colossenses, volta lá. Colossenses, capítulo de número 1, onde nós estávamos no 2, né? No que nós lemos a semana passada, era justamente isso que Paulo falou. Colossenses capítulo 1. Vamos ler desde o verso 3, onde Paulo diz, Colossenses 1:3. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que vocês têm para com todos os santos. Por causa da esperança que está preservada nos céus, olha lá, já falamos sobre isso, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho. O que é a palavra da verdade? É o Evangelho. Que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes. Olha as duas coisas aqui. Primeiro ouvir, depois entender. Desde o dia que vocês ouviram, entenderam o que? Ouviram da graça, veio a revelação. Entenderam, ouviram, a informação veio. Deus abriu o entendimento, entendi o que? A graça de Deus na verdade. Desde o dia em que ouvistes e entendestes, chegou a informação. Deus ilumina os olhos do coração. Entenderam o que? A graça de Deus, aonde? Na verdade. Entendestes a graça de Deus na verdade. Então, Paulo está pedindo o que para os colossenses? Que Deus ilumine. Eles permitiram que essas coisas erradas entrassem porque não tinham maturidade, conhecimento suficiente. Então Paulo está falando, Deus opera dentro deles, ilumina os olhos do coração deles. Traga a revelação profunda dentro de cada um deles. Então, como vem a abertura de olhos, o espírito de sabedoria e revelação, vem junto com a informação. Eu ouço a informação correta e Deus abre aquilo dentro de mim com esse depósito de informação que eu recebi. Agora vamos lá, Romanos, né? Vamos já terminando, caminhando para o fim. Romanos 10. Romanos 10. Vamos ler desde o 13, Romanos 10, 13. Ó. Você abriu aí? Acompanhe. Ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora Paulo vai dizer como eles vão crer se eles não ouviram. Olha lá. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí ele cita Isaías 52, 7. Conformosos são os pés do que anunciam as coisas boas. Vai acompanhando o raciocínio. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, Isaías 53, olha lá, quem acreditou em nossa pregação? Então o que ele está dizendo? Como eles vão crer se eles não têm informação? E para eles terem a informação, eles têm que ouvir e tem alguém que pregue, alguém que fale a informação para eles. E agora ele diz o quê? No verso 17, olha lá. E assim a fé, como é que a fé verdadeira no Evangelho ela vem? E assim a fé vem, olha a informação, pela pregação. E a pregação, ela vem pela palavra de Cristo. Não é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? É o Evangelho. Então, como é que a fé verdadeira vem? Primeiro vem a informação. A fé vem
pela informação, pela pregação, pelo ensino. O ensino vem pela palavra de Cristo. Então, quando isso vem, bate em mim, Deus abre o meu entendimento, surge a verdadeira fé. O que é a verdadeira fé? É a que crê no Evangelho da graça de Deus, no que foi feito na cruz. Nós somos chamados a viver por esse entendimento, por essa fé. O que é a falsa fé? Crê em besteira, crê em rosa, água, tecido. Isso não é a fé, meus irmãos. Isso é o engano, é a falsa fé. A verdadeira fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quando eu ouço, a informação vem, bate em mim, Deus abre os olhos do meu coração, deposita essa verdade em mim, eu passo a ter a verdadeira fé. Entende isso ou não? As pessoas querem só essa fé, sabe a fé que elas querem? A fé humana. Eu quero ter casa, Deus, eu acredito, tudo que interessa. Você percebe que eles querem acreditar só naquilo que interessa para eles? Tenho fé que eu vou trocar de carro. Tomara que você troque, pegue um melhor. Até eu estou precisando, o meu já tem 8 anos, já está velhinho, mas está bom demais, eu dou graças a Deus por ele. E daí? Não é? Vocês estão entendendo? Eu tenho fé que eu vou ter muito dinheiro. As pessoas querem ter uma fé sem informação, é uma fé humana. O que é a fé humana? Ela quer acreditar que ela quer ter coisas que ela quer. Tudo que ela gosta, tudo que ela precisa, tudo que ela quer que aconteça na vida dele. Então ela quer um Deus para, eu creio nisso, eu creio, eu vou ter, vou tomar posse, declaro, eu determino, não é? Eu declaro, toma posse da bênção, toma posse. A verdadeira fé ela é produzida pela verdadeira informação do Evangelho, não passa pelas nossas necessidades e anseios humanos. Quando eu tenho a verdadeira informação, ela vem, bate, me é revelada, eu passo a conhecê-la, ela passa a fazer parte da minha vida, e eu vivo, conforme nós cantamos, pela fé no Filho de Deus. Somos o quê? Vencedor. Então Paulo está pedindo o quê para os colossenses? Que Deus abra o entendimento deles, tenha revelação, tenha informação, venha o conhecimento, e eles venham ter os olhos do coração iluminados, para poder amadurecerem, serem profundos e terem um verdadeiro conhecimento de Deus. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé e vamos fazer aquela oração simples, que é a mesma coisa que acabamos de falar. Vamos pedir: Senhor, nós te adoramos profundamente, Deus da verdade, que quer que conheçamos o Evangelho, que é a palavra da verdade. Nós te adoramos e queremos pedir, Senhor, o Senhor venha alcançar todas as pessoas que ouvirem esta palavra, começando por estes aqui presentes, e todos aqueles que vão ouvi-la pelas redes sociais. Alcance essa gente, Senhor. Que os olhos do coração deles sejam iluminados pela verdade. Que toda prisão, todo véu trazido e causado pela lei seja removido da mente deles. E eles venham ter conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Alcance o fruto maduro, aquelas pessoas que estão a um passo de entender. Está tudo amarelinho, madurinho, pronto para colher, que seja colhido, Senhor. Por esta palavra simples, esse arroz com feijão que pregamos, crendo que será, oramos pela fé, em nome de Jesus. Fale assim, amém.